Olá, bom dia para você, seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e hoje a gente vai falar sobre o direito das mulheres e das mães trabalhadoras. Olha só, você sabia que homens e mulheres que trabalham na mesma função, que exercem, o mesmo papel, devem receber o mesmo salário? Você sabia, por exemplo, que mães adotivas também têm direito à licença maternidade? Tantas outras questões que nós vamos debater por aqui. Afinal de contas, são muitas as mulheres que desconhecem quais são os direitos que foram criados e pensados para protegê-las. A gente vai falar sobre tudo isso, como a nossa legislação brasileira avançou em tantas questões e o que ainda falta ser feito, Quais são os grandes desafios que nós, mulheres, ainda enfrentamos no nosso dia a dia. Lembrou de alguém a quem esse assunto interessa? Nós estamos em transmissão ao vivo, só compartilhar o nosso link de transmissão ou através do nosso site, hittv.com.br ou através do nosso aplicativo Hit Play. Te lembro, caso você ainda não tenha baixado o aplicativo aqui da Hit TV, não perca a oportunidade de ter a nossa programação na palma da sua mão para você assistir, é claro, no seu tempo e também do seu jeito. Por falar em oportunidade, não perca essa chance de tirar as suas dúvidas, de fazer parte aqui do nosso bate-papo. Para isso, basta você encaminhar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11 3226 1112. Caso você não queira se expor, é perfeitamente possível. Basta você sinalizar isso para a nossa produção na mensagem que você enviar, que a gente vai tomar, é claro, todo o cuidado. E olha só, estamos esperando pela sua participação na nossa enquete, que está lá no nosso Instagram, que é @consulta ao Doutor Hit TV. Diretor João Capellini, bom dia para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você, o que mais contribui para que tantas mulheres ainda deixem de buscar os seus direitos. Custos para buscar a justiça, desconhecimento das leis, que elas existem, quais leis que foram criadas e feitas para protegê-las, o medo de represálias ou a falta de apoio para denunciar. Isso, é claro, no caso de violência doméstica. Clica lá na alternativa que a gente vai debater sobre tudo isso. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem é a doutora, que está aqui pronta para compartilhar o conhecimento dela e também para tirar a sua dúvida na tela. Ela é minha xará, gente. Daniela Gomes Naves, advogada. Ela é advogada especializada em direito previdenciário e também trabalhista. Atua há quase 10 anos auxiliando pessoas e empresas na defesa e garantia dos seus direitos, oferecendo um atendimento pautado na confiança, na estratégia e também na proximidade com cada cliente. Seu trabalho busca tornar questões jurídicas mais claras e acessíveis, transformando situações complexas em orientações práticas, seguras e eficientes. Daniela, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu espero poder auxiliar todo mundo nas suas dúvidas. E a gente já sabe que você tem uma linguagem muito fácil, que você tira ali o juridiquês e transforma o conteúdo em acessível aqui pra gente. Por isso, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E realmente é um desafio, tá? Porque a gente que tá no mercado todos os dias trabalhando, pra gente é muito natural, Eu falo até que às vezes pro meu cliente eu tenho que fazer um glossário, porque eu vou falar antes, Qualidade de segurado, carência, eu explico o que é cada uma das coisas pra gente poder conversar. Para termos um ponto de partida, Um conhecimento em comum, muito, muito importante. Vamos começar falando da onde que surgiu, o direito, de fato, das mulheres. Foi através da educação? Foi a luta pela educação? Vamos colocar assim, A mulher, ela sempre foi para estar do lar, Ela trabalhava como a rotina de cuidado, que a gente fala que é a dupla jornada da mulher. Então, a mulher, o trabalho dela era cuidar. Cuidar do quê? Cuidar do lar, cuidar da família do marido, cuidar dos filhos. Então, é sempre essa rotina de cuidado. Quando a mulher, ela quis crescer um pouco mais, ela quis sair dessa zona, ela foi através dos estudos mesmo, Ter direito a acessar os estudos, porque a mulher antigamente, ela estava na casa, ela não ia nem para a escola. Hoje ainda existe, por incrível que pareça, nas zonas rurais. Nas zonas rurais, quantas meninas não deixam de ir para a escola para auxiliar a família? Cuidar dos irmãos, porque às vezes elas têm muitos irmãos, então elas acabam deixando de ir para a escola,
E a gente tem medidas bem legais agora para obrigar os pais a colocarem os filhos, né, na escola. Inclusive, o Bolsa Família é vinculado a isso. Então, se a criança não está indo para a escola, é cortado o benefício. Isso é importante também. Então, o pessoal não deixe de mandar os seus filhos para a escola, tá? E aí a mulher começou a estudar, começou a ganhar conhecimento básico. Primeiro foi realmente colégio, né? Ter essa frequência na escola. E depois, para as faculdades, também foi uma conquista muito grande. Mas não foi de cara para todos os cursos que a mulher pôde participar. Então, a gente dá aqui como exemplo o curso de economia doméstica. O que é economia doméstica? A mulher, ela aprende a fazer a gestão do lar. Então, ela aprende a fazer conta de produtos, de materiais, o quanto ela vai precisar, o quanto ela vai gastar. Então, esse curso é como um treinamento para a dona de casa, né? E eu falo que a gente tem até a Faculdade Federal de Viçosa, que esse curso, acho que deixou de existir recentemente. Mas a primeira turma fez 70 anos de formado, acho que 2 anos atrás. Então, e eram só mulheres, obviamente, né? Você já viu homem fazer curso de economia doméstica? Não tinha, né? Então, as mulheres foram conquistando, foram crescendo, conseguiram os estudos. Faculdade de Direito foi uma das mais desafiadoras, né? A medicina também, porque muitos homens falavam que a mulher não tinha capacidade para ter aquele conhecimento. Então, olha que fala absurda, né? E aí a gente foi conquistando e vieram outras coisas de tabela, né? Então, a mulher pôde votar, a mulher pôde ter uma conta num banco sozinha, né? Porque antes ela não podia ter essa conta no banco, ela não podia abrir uma empresa. Então, assim, a mulher, ela pertencia ao marido. E tudo dela era vinculado a essa ortoga marital, né? Então, o marido tinha que assinar do lado para ela poder fazer atos da vida civil comum. Então, olha que absurdo, né? E foi através dessa autorização do marido que a mulher pôde, então, sair de casa para trabalhar? Na verdade, para trabalhar, teve um período que sim, porque senão ela não poderia ter uma conta no banco, então como ela ia receber o valor, mas a gente tem que entender o que é trabalho, né? Tá. Porque alguns trabalhos eram registrados, outros trabalhos não. Um dos primeiros trabalhos que a mulher começou a ter foi de telefonista. E muitas dessas mulheres, elas exerciam atividade sem ter um marido. Tá? Então, elas foram autorizadas a ter cargos de secretária, cargos de telefonista, empregada doméstica, que não era registrada. A lei das domésticas só veio em 2015. Então, depende, tá? A ortoga do marido não foi bem para ela poder trabalhar, mas sim para ela ter controle financeiro, tá? E a autorização do marido é mais vinculada ao nosso lado cultural. Então, uma mulher poder sair de casa, deixar o lar, ela era mal vista. Parecia que o marido não tinha condições de prover para aquele lar, por isso que a mulher precisava trabalhar. Então, em muitos casos, quando a mulher casava, ela deixava de trabalhar. Ela agora virava dona de um lar. Então, enquanto a mulher não era casada, normalmente este sim era o período em que ela trabalhava. Entendi. Tá? Perfeito. Vou aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo. Daqui a pouquinho, então, a gente está só arrumando o nosso celular, que a gente teve ali um probleminha ligeiro, mas daqui a pouco estamos resolvendo. Mas eu aproveito para te lembrar o número, caso você tenha ali uma dúvida, um questionamento, tanto conhecimento que a gente está tendo com a doutora Dani, DDD 11 3226 1112. Não perca essa oportunidade. E aí, então, quando que foi que a mulher começou a trabalhar fora de casa e como que isso se deu, né? Principalmente essa questão entre homens e mulheres pela igualdade dos direitos. Isso foi uma luta bem grande mesmo, tá? A gente fala que foi mais no governo Getúlio Vargas, né? Que ele foi uma pessoa que tomou mais cuidados com o trabalhador e com o trabalho em geral. Então, a mulher antes, ela tinha muita informalidade. As funções dela, normalmente, trabalho doméstico e trabalhos mais simples, como secretária, né? E as telefonistas e afins, como os exemplos que eu já dei. Agora, para trabalhar efetivamente em cargos que exigiam um grau de formação maior, começou realmente nessa fase, né, do Getúlio Vargas, a formalização. Mas, da forma que estamos hoje, foi muita luta, né? Vamos colocar aqui assim, para a mulher, ela efetivamente ter uma representação em atividades que eram consideradas com mais renome, medicina, contabilidade, direito, que são as tradicionais, normalmente pela década de 70, vamos colocar, demorou muito, demorou bastante. Então, a gente ainda está nessa luta, né? Se a gente for analisar quantas juízas nós temos no tribunal, é pouco, é muito pouco. A gente até teve um seminário ano passado que reuniu as advogadas mulheres e as juízas, né?
E a representatividade de juízas só na comarca de Santo André foram acho que tinham 14 juízas. É muito pouco. Sim. No Supremo, a gente vai perder. A gente não vai ter mais. A gente tem uma aposentadoria chegando aí, né? Então, a representatividade de mulheres no próprio Supremo Tribunal está ridícula, está muito baixa. Aí eu volto aqui para os direitos sindicais, que a gente até conversou antes de começar o programa. Direito sindical, gente, o sindicato é quem representa o trabalhador. Se está representando o trabalhador, a trabalhadora, a mulher, também tem que ser representada. E quem vai entender essa dor melhor do que outra mulher? Exatamente. E, infelizmente, nos sindicatos a gente tem pouca representatividade de mulheres também. Então, a gente vê que a luta da mulher pela igualdade, pela representatividade no mercado de trabalho, ela continua muito forte. Tá? E a gente tem nichos específicos onde você vê menos mulheres presentes. E é engraçado, né? Porque se a gente for olhar o número de aprovações em concurso público, mulher aprova mais. Então, por que em cargos que depende de uma entrevista para ser aprovado, as mulheres aprovam menos? E na hora de mensurar o conhecimento, as mulheres entregam mais. Olha só trazendo aqui uma conclusão ligeira. Eu deixei implícito. Foi culpa sua, doutora. E aí eu queria saber com relação a essa equidade, né, de salários, por exemplo. Essa busca pelos salários serem iguais quando homens e mulheres ocuparem o mesmo cargo, a mesma função. Existe uma lei para isso, mas como que isso acontece na prática? Vamos lá. Na verdade, a legislação brasileira, desde sempre, ela previa que não poderia ter discriminação por gênero, né? Idade e sexo, né? O gênero. Enfim, então a gente tinha essa previsão. Só que o que acontece? Ela não estava sendo efetiva. Então, foi criada uma lei de igualdade salarial. E essa lei, ela prevê um portal de transparência para empresas que tenham mais de 100 funcionários. Essa lei, ela foi amplamente discutida, tá? Tiveram recursos pedindo inconstitucionalidade, mas o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, já falou que ela é válida sim. Então, o que acontece? Agora, quem tem mais de 100 funcionários é obrigado a divulgar esse rol de cargos e salários no portal da transparência. E a empresa que não cumprir essa obrigação, ela será multada. E caso seja apurado que há algum tipo de desigualdade, também há sanções específicas. Então, a mulher agora, ela consegue ver, ela consegue ter esse conhecimento mais fácil, porque antes ela sabia que acontecia. Mas como ela ia provar que isso de fato acontecia? Ela fazia denúncias internas, quando tinha na empresa, né? O canal de denúncias internas, e às vezes não ia para lugar nenhum, né? Quem é o responsável? Então, agora a gente precisa ter uma organização, né, para a empresa fornecer esses dados ficam no portal de transparência, eles ficam divulgados, então você consegue estar apurando e às vezes a mulher ela pode fazer uma denúncia anônima também, porque como agora tem essa investigação, tem essa obrigação, quando a mulher faz uma denunciação anônima no Ministério do Trabalho, ele pode tomar uma atitude de fazer uma auditoria na empresa. O MPT, ele tem essa, vamos colocar assim, autonomia, que ele chega na empresa e pode auditá-la, exigir que apresente a documentação. Então, a gente está com uma proteção muito maior. É muito legal ver que a mulher ela não precisa. Muitas mulheres deixavam de denunciar por medo da represália. Porque era interno, entendeu? Então, assim, hoje também com a NR1, que mudou bastante, agora a gente tem o que a gente chama de Programa Geral de Riscos. E dentro desse Programa Geral de Riscos, você vai apurar quais são os problemas do setor. E entre esses problemas, você pode ter o assédio e a discriminação. Então, isso vai ser apurado. Então, grande parte da responsabilidade com a nova regra da NR1 é esses líderes que estão próximos do funcionário fazerem esse mapeamento de riscos. Porque isso não deixa de ser um risco, um problema que pode vir a acontecer. Então, a própria NR1, essa mudança que veio, traz um cuidado da chefia que está perto para com esses funcionários. Então, tem uma nova ordem para você processar os riscos. Antigamente, não tinha um critério, uma ordem organizacional para a apuração do risco. Então, a mulher ela fazia denúncia por esse canal. Quem era o responsável por analisar essa denúncia? Podia ser o próprio chefe dela que estava assediando. Podia ser qualquer pessoa. Era uma exposição. Exato. Então, criava um ambiente hostil e criava uma cultura de não fazer.
Você não queria denunciar, você não queria sofrer depois qualquer tipo de represália, de perseguição, de assédio dos seus superiores. Agora, com esse PGR novo, com a forma da NR1, com um profissional que pode ser um psicólogo, pode ser um assistente social, pode ser um terceiro que tenha uma formação técnica adequada, ele vai estar apurando esses riscos. Então, olha como você conseguiu dar uma afastada do ambiente que poderia estar sendo insalubre para essa pessoa. Olha só, gente, que bacana, quantas conquistas, desde a permissão, né, para o direito do estudo que a gente conquistou lá atrás e tudo aquilo que vem mudando. Muito interessante aqui o nosso bate-papo, não é? Consulta Doutor vai para um rápido intervalo e eu te lembro que você tem aí a oportunidade de participar aqui com a gente, do DDD 11 3226 1112. Aproveite os próximos minutinhos para encaminhar a sua dúvida e também o seu relato. Consulta Doutor volta já já e já estamos te esperando. Consulta ao Doutor está de volta, seja mais uma vez bem-vindo e bem-vindo. Caso você tenha acabado de chegar, ligou aqui na HIT neste exato momento, o nosso bate-papo hoje é sobre o direito das mulheres e das mães trabalhadoras. A gente está aprendendo bastante aqui nessa manhã, portanto, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Te lembro que caso você lembre de alguém que goste desse assunto, que se interesse ou que tenha necessidade de saber um pouco mais, compartilhe o nosso link de transmissão. Estamos em transmissão ao vivo e você consegue fazer isso através do nosso site ou através do nosso aplicativo, site hittv.com.br, aplicativo HitPlay. Te lembro também que queremos, é claro, a sua participação, queremos te receber aqui no nosso bate-papo. Qualquer dúvida, qualquer relato que você queira trazer aqui pra gente, sinta-se à vontade. DDD 11 3226 1112, caso você queira ter a sua participação anônima, é só você deixar bem claro na sua mensagem que a nossa produção e eu também vamos tomar todo o cuidado. Esse é o nosso combinado. Te lembro também que tem uma enquete aguardando pela sua participação já em seus minutos finais. Corre lá no nosso Instagram, @consulta ao doutor HitTV, para você responder essa enquete que vai aparecer agora. João Capellini, o que mais contribui para que tantas mulheres ainda deixem de buscar os seus direitos? Os custos para buscar de fato a justiça, desconhecimento das leis, o medo de represálias ou a falta de apoio para denunciar. Aproveito para te apresentar Daniela Gomes Naves, advogada especialista em direito previdenciário e também trabalhista, que está aqui com a gente compartilhando todo o conhecimento dela e de forma fácil, gente, para tornar aí a nossa compreensão mais acessível. Obrigada, doutora. Eu que agradeço novamente. Eu ia até falar que a gente vê essas perguntinhas, dá vontade de comentar, né? E a primeira delas, mesmo que não seja escolhida, eu vou fazer um comentário, por tá? favor. Que muita gente não conhece, mas existe a Defensoria Pública, tá? Então, se você é uma mulher e não tem renda ou é baixa renda, você pode procurar a Defensoria Pública mais próxima de você. E lá eles vão te dar toda a orientação jurídica e vão entrar, inclusive, com o processo por você sem custo. Então, isso é muito legal. Muito legal, muito importante a gente saber quais são os nossos direitos, porque às vezes a gente pensa, né? Não é acessível para mim. Existem sim caminhos. Vou aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo. Perguntinha na tela. Vamos lá, vamos ver quem participa. Cristiane, diretamente de Brasília, Distrito Federal. Bom dia para você, viu, Cristiane? Trabalho em home office e meu gestor acha que por eu estar em casa com meu bebê, eu posso responder mensagens a qualquer hora. Existe algum limite? A gente entra aí também nessa questão da maternidade. Cristiane, muito obrigada pela sua participação. Vamos lá, gente. O home office, ele não muda a sua jornada de trabalho. Não é porque você está em casa que a sua jornada de trabalho foi alterada. Então, eu não sei como é o controle da sua jornada. Normalmente, quando é home office, o controle é digital. Se você bater o ponto naquele horário, que é o seu horário de entrada e de saída, se ele mandar mensagem após esse horário, ele não tem que ser respondido, tá? De forma alguma, porque isso seria uma hora extra. E a gente também tem que considerar os tipos de jornada. Porque se você trabalha, às vezes, com TI e você tem que estar numa prontidão, também é uma jornada específica, né? No caso, não é nem a prontidão, é sobreaviso, né? Porque você está na sua casa. Então, o sobreaviso é quando você está em casa, a prontidão é quando você está no local de trabalho à disposição do empregador, tá? São dois cenários diferentes. Então, se você trabalha com um ramo de tecnologia e tem que estar de sobreaviso, toda vez que você efetivamente pegar o celular e responder ele, conta como hora trabalhada. E você vai receber por essa hora. Agora, se você é um trabalhador normal, tá? Não tem plantão, não tem sobreaviso, não tem nada disso, e você tem uma jornada padrão, se ele te mandar fora desse horário, você não tem que responder, tá bom?
E quanto ao fato de estar com o bebê em casa, se vocês tiverem licença maternidade, também não tem que responder, tá bom? Você está de licença, você está afastado do seu trabalho, o contrato de trabalho está suspenso, não tem trabalho, tá? Mesmo sendo home office, isso é muito importante. Muito importante, Cristina. Obrigada, viu, pela sua participação. E aproveito, inclusive, o seu gancho, o seu relato, para conseguir obter mais informações, porque teve um tempo em que a questão da maternidade era considerada um obstáculo, né? Existia o ponto que você trouxe para a gente, né, doutora, que a mulher era 100% colocada dentro do lar para cuidar do lar, da família, do marido e tudo mais. Depois de um tempo a gente teve essa questão, né, onde a mulher era vista como a mulher mãe, como um obstáculo, né, para encarar uma jornada de trabalho. E a gente tem, então, a criação de diversas leis como garantia para tornar esse espaço mais seguro, para que elas pudessem ser inseridas e respeitadas dentro desse ambiente. Não, e tem um ponto até interessante, porque num processo trabalhista, isso é uma curiosidade, você era obrigado a colocar filho de e o nome da mãe. E olha que coisa, por que o nome da mãe? Né? Porque era uma garantia de que aquela pessoa tinha de fato uma mãe, né? Não é o nome do pai, porque o pai, infelizmente, no contexto brasileiro, ele era uma pessoa ausente. Então, a mulher, quando ela saía de casa também, poderia acontecer por necessidade. É o marido que abandona o lar e ela era obrigada a trabalhar e cuidar deste filho sozinha. Então, muito comum no processo, antigamente, era filho de, e você colocava o nome da mãe na qualificação do reclamante. Então, isso também traz um pouco do nosso contexto, né? Da necessidade da mulher como provedora. Ela precisou também sair de casa diante de várias nuances, né? Seja divórcio, separação, abandono efetivo do lar. Então, a mulher, ela, além de ter a necessidade de trabalhar, ela tinha o cuidado com a criança. E quando você é uma mãe solteira, sozinha, você não tem, normalmente, uma rede de apoio próxima, né? Então, a mulher, ela tinha que faltar ao trabalho para cuidar do filho. Então, não era apenas a licença maternidade que era uma coisa que causava preconceito com a mulher, mas também o fato dela precisar cuidar desse filho. Se o filho ficar doente, quem tem que ir? Ela. Se tiver algum problema na escola, quem tem que ir? Ela. Então, a mulher, ela era vista como uma pessoa instável, porque ela faltaria muito ao trabalho para cuidar deste filho. Então, olha que coisa, né? E a gente quer que a sociedade evolua, que cresça, se a gente não olha para os nossos, né? Esse cuidado com a mãe, com a pessoa que educa, que cria os futuros cidadãos, né? Eles vão ser quem vão cuidar do nosso país, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, a licença maternidade, ela é paga pelo INSS. A empresa, né, na verdade, custeia e depois tem o valor que o INSS devolve para ela. Então, isso também era visto como um custo para a empresa. Então, ela também sofria essa discriminação por causa da licença maternidade. E a licença maternidade padrão é de 4 meses. Agora, se a empresa for uma empresa cidadã, ela é cadastrada desta forma, muitos bancos são. Tá? Bancos padrões, né? Os bancos tradicionais que a gente tem. A mulher tem direito a 180 dias, tá? De afastamento do trabalho. E aí a gente pensa, a mulher ela tem essa licença, ela tem direito à estabilidade. Como funciona a estabilidade no trabalho? E aí é um ponto interessante, porque a estabilidade conta, né? Ela se inicia da ciência da mulher da gestação. Então, vamos dar um exemplo aqui, que acontece muito. A mulher ela é demitida. E ela descobre que ela estava com 2 meses de gestação. O que acontece nesse caso? A estabilidade é mantida. A dispensa, ela é nula, de pleno direito, por causa da estabilidade da gestante. E ela é reintegrada ao trabalho. Pode acontecer também de ter a indenização do período estabilitário, tá? Então, a empresa ela pode optar ou por reintegrar a funcionária ou por dar em dinheiro o período da estabilidade. Então, ela está grávida, ela está ciente, ela não pode ser demitida no período da gestação e depois 5 meses após o parto. Tá? Então, a gente tem essa garantia. E se a gente for parar para analisar, a gente até teve essa conversa agora há pouco. 4 meses de licença, 5 meses de estabilidade após o parto. Quanto tempo ela fica no trabalho com uma garantia depois de voltar da licença? 1 mês, gente. 1 mês. Essa é, de fato, a estabilidade da gestante, se a gente for analisar. Então, ela ficou 4 meses afastada da função dela. Foi provavelmente substituída no trabalho. Tem alguém fazendo o que ela fazia.
Quando ela voltar da licença, ela vai estar numa posição desconfortável. Sim. A empresa tem que tomar esse cuidado de preparar o ambiente para o retorno da mulher, porque senão tem uma pessoa já fazendo o que ela fazia. Ela vai ter que ir para uma outra função, ou a pessoa que já estava querida por todos vai para uma outra função e parece que ela é o fardo, né, que volta para a empresa. E ela só tem esse 1 mês de estabilidade. Então, é uma posição muito delicada para a mulher. A gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter essa sensibilidade. Senão, a gente também está desestimulando a maternidade. Exatamente. Vou aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo Perguntinha na Tela. Josi, diretamente de Brasília também, Josi. Seja muito bem-vinda, bom dia para você. Comecei a trabalhar como balconista em novembro de 2025, mas minha carteira só foi assinada em março de 2026. Olha lá. Aí, só um minutinho que a gente... Isso. Aí, em fevereiro, eu precisei fazer uma cirurgia e meu chefe disse que eu teria que pagar uma pessoa para ficar no meu lugar, arcando apenas com metade do custo. Isso está certo? E minhas férias, eu posso pedir quando completar ali os 12 meses? Mas parece que... Vamos lá. É um absurdo. Exatamente. Eu li e não acreditava. Praticamente, ela ficou praticamente 1 ano, né? Sem registro. Porque foi de março de 25, ela só foi registrada em novembro de 26. Exatamente. Então, e ainda ter que completar 12 meses. É um absurdo. Não, nesse caso, você precisa conversar com ele, né? Porque tem que ser conversado quando não tem uma formalização, né? Porque a solução seria entrar com processo trabalhista. Mas se você entra com processo trabalhista, você vai interromper esse vínculo. Provavelmente, ele não vai querer te manter na empresa, tá? Então, é interessante você conversar com ele e formalizar isso, tá? Porque também, quando você for entrar com processo, você vai ter provas. Então, o que é interessante fazer? Ou mandar mensagem de WhatsApp, não mandar áudio, mandar mensagem escrita. Áudio é horrível pra gente fazer qualquer tipo de prova, tá? Ou e-mail. Como vocês trabalham muito com informalidade, normalmente o WhatsApp é o padrão. Então, o interessante seria você registrar no WhatsApp para ele, falando assim, olha, eu comecei aqui de experiência, mesmo sem registro em carteira, em março de 25. E aí, normalmente, o período de experiência dura 90 dias, é o limite. 3 meses. Exatamente. Então, passou disso, eu já devia ter tido o meu registro em carteira, tá? E esse período da experiência também conta para as minhas férias, conta para o período de estabilidade, conta para tudo, gente. Esses 3 meses foram efetivamente trabalhados. Então, a partir do momento que passou os 3 meses, deveria ter feito o registro, não fez. A experiência também, em teoria, também teria que estar na carteira, mas muita gente não faz, a gente passa um pano, né? Mas você tem que formalizar que deveria ter contado desde março o seu período de estabilidade para as férias, né? O período que a gente fala de aquisição de direito, né? Então, agora, completou 12 meses, você estaria no período de gozo, que a gente chama, né? Então, você teria 1 ano após a aquisição para usufruir das férias. Então, ele teria que estar te dando esse direito. E, em caso de afastamento, o INSS não vai reconhecer porque não teve contribuição. Tá? Isso é um fato. Só que o ônus é de quem? Do empregador. Então, se o empregador não fez o que deveria ter feito, que teria sido o registro em carteira e converter as contribuições para o INSS, ele tem que te pagar por esse afastamento. Você não tem que pagar nada, tá? Isso tem que ficar muito claro. O ônus é dele. E num processo você ganharia esse direito sem nenhuma discussão. Agora, pro INSS não vai ter esse direito, não adianta, não tem contribuição, não tem o que a gente chama de carência para concessão de um benefício. Carência é aquela regra mínima exigida pela lei para você usufruir de um benefício. Então, vamos dar aqui de exemplo, um auxílio-doença comum, 12 meses de contribuição. Isso é a carência, é o mínimo. A primeira aposentadoria, que é a por idade, 180 contribuições, isso é o mínimo, carência, tá? Então, é assim que funcionam as regras. Olha só que importante a sua mensagem, o seu relato, a sua história, quanta informação que a gente não adquiriu e principalmente a orientação que você precisava. Acho que a doutora Dani esclareceu muitos pontos aí para você, Josi. Muito obrigada. Aproveito agora para receber mais uma participação da nossa audiência na tela. Agora a gente tem uma participação anônima. Trabalho em um cargo comissionado com jornada das 12 até as 18 horas. Sou mãe solo de um filho de 5 anos e mesmo fora do meu horário de trabalho recebo mensagens, solicitações da empresa à noite, nos fins de semana e até quando eu estou de atestado médico. Tenho medo de reclamar porque fui ameaçada de perder o emprego. Isso é permitido? Infelizmente, essas coisas acontecem mesmo, tá, gente? Principalmente em cargo comissionado. Porque eu não sei se você é uma comissionada pura ou se você tá no misto, né? Que você tem o salário mais a comissão.
Mas, de qualquer forma, se tiver o registro em carteira, eles falam que a comissão é o seu estímulo, né? Como se fosse o seu bônus. Então, se você trabalhar numa sobrejornada, a comissão vai compensar. Mas não é assim que funciona, tá? Não é permitido. Se você tem uma jornada de trabalho, ela está fixada, está no seu contrato, ela tem que ser cumprida. Qualquer mensagem fora desse horário de trabalho é considerado como hora extra e tem que ser remunerada. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A comissão, ela existe como uma forma de contrato. Então, vamos dar o exemplo do lojista, que ele recebe o fixo dele, vamos colocar aí 1.600, mais a comissão que é para estimulá-lo a fazer mais vendas. E existe o comissionado puro, que ele vive 100% de comissão, mas ele também tem que cumprir uma jornada de trabalho. E eu falo que, assim, o pior comissionado que existe, eu vou dar um exemplo, tá? Porque esse é o que mais sofre, é o que a gente mais tem processos, é o representante farmacêutico. Tá? Esse realmente é porque ele tem visitas, tem agenda montada pelo próprio empregador. E aí ele tem uma jornada muito elevada mesmo, sempre tem o extra e tem um custo muito alto nessas viagens, né? E às vezes a empresa não paga. E tudo isso é considerado abuso, tá? E infelizmente, se você entrar com um processo, você falar alguma coisa, pode sim sofrer essa represália com a rescisão do contrato de trabalho, porque não tem proteção ou garantia do emprego. Então, é uma coisa a ser pensada, tá? Como você se posicionar para responder essa mensagem e o quanto o seu chefe vai te pressionar sobre esse resultado, porque a rescisão pode acontecer sim, tá? E aí só se resolve mesmo com uma ação trabalhista. Muito obrigada pela sua participação. Também aprendemos demais com essa situação aí que você está enfrentando. Obrigada mesmo. E agora eu vou chamar o resultado da nossa enquete, mas eu já aviso, para quem enviou a participação, que eu estou sabendo que temos mais perguntinhas para serem respondidas, mas o nosso horário, infelizmente, está curto. A gente vai responder lá no nosso Instagram, naquele nosso combinadinho de sempre, ok? Então vamos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. O que mais contribui para que tantas mulheres, então, ainda deixem de buscar os direitos? A alternativa mais votada, a falta de apoio para denunciar. Na sequência, o desconhecimento das leis e ali um empate entre o medo de represálias e os custos para, de fato, buscar a justiça. A doutora está só aqui, acenando com a cabeça. Você já imaginava? Eu já imaginava, porque realmente é o que a gente conversou. E é exatamente esse caso que ela também trouxe. Caso, né? É isso, é a represália, é o medo de não conseguir outro emprego, de ter um filho em casa que depende de você, você não poder abrir mão. Então, você acaba aceitando muitas circunstâncias por dependência. Não tem por como. necessidade. Exato. Infelizmente, isso é uma realidade nossa, tá? Só que o que eu indico hoje em dia, tá? Se você está sofrendo qualquer tipo de situação de discriminação por gênero, desigualdade salarial, hoje você pode fazer denúncia anônima no MPT, que está muito mais efetivo. E você não precisa ficar passando nervoso dentro da empresa, tá? Você pode fazer uma descrição, contar o que aconteceu, tudo bonitinho no MPT, de forma anônima, e eles vão fazer essa auditoria, tá? Não é assim, nossa, imediatamente isso vai acontecer. Também não é assim. E outro ponto interessante é que os sindicatos estão montando, alguns sindicatos, tá? Normalmente os que têm mais representatividade, então vamos colocar aqui a CUT, metalúrgicos. Esses sindicatos, eles estão criando uma esfera de direito sindical para mulheres. Isso é muito legal. E se você fizer uma denúncia dentro do seu sindicato da categoria, falando o que está acontecendo na sua empresa, você não está se expondo para a sua empresa, porque essa denúncia também é anônima. E o sindicato também pode, através de negociações coletivas, conversas, fazer uma mudança na organização dessa empresa. Então, a gente tem algumas alternativas aí que permanecem no anonimato e a mulher não precisa se expor dessa forma. Então, é muito interessante a gente tentar criar essas políticas, porque a represália, ela vem. Infelizmente, vem e a mulher, ela não pode, às vezes ela não tem condições, é o que você falou, é a necessidade de manter aquele emprego. Ela não tem como abrir mão e lutar pelo direito dela, porque a luta, gente, infelizmente, no nosso país, ela tem um custo, tá? E ela tem o tempo. Exatamente. Mas, doutora, muito obrigada por todas essas orientações. Mais uma vez, te agradeço aqui pelo esclarecimento, por tudo que você compartilhou com a gente. E, claro, imagino que você, do outro lado da telinha, também tenha aproveitado bastante. Aproveito para deixar os contatos. Telefone DDD 11, WhatsApp 975419007, Instagram à sua disposição também, Gomes com Z, _Martinez, _ADV.
Muito obrigada, desejo a você um excelente início de tarde. Amanhã a gente volta a se encontrar na nossa próxima consulta. Até amanhã, pessoal. Obrigada.